Bem, mais uma semana aqui. Um feriadão que se vai. Mas Deus tem nos guardado todo o tempo. Tem sido maravilhoso conosco. Como é que é a maravilha de Deus? A vida. A vida. Temos vida. Isso é tudo. Tudo que importa é isso, vida. Vida dada por Deus. O resto ele vai acrescentando. Amém. Vamos ler então Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 4. São 4 versículos hoje, que é só praticamente uma saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Amém. Altíssimo Deus, soberano Pai, esta é a sua palavra e como sempre, Senhor, podemos ler o livro, Senhor. Mas se o Senhor não nos der a interpretação, se o teu Espírito Santo não revelar a sua palavra, nós estaríamos perdidos, Senhor, ou estaremos perdidos. Então eu rogo a Ti neste momento que aquela unção verdadeira, o Teu Espírito Santo mesmo, Senhor, venha abrir os nossos olhos e entendimento e nos conceda ouvidos para ouvirmos a Sua palavra. Ajuda-nós, Senhor, nesta questão. Ajuda-nós nesse momento, Senhor, que como Teus eleitos possamos ouvir a Tua voz, nos alimentando da palavra que procede da Tua boca. Que o homem desapareça e o Senhor cresça em nós. Ó Deus, fala conosco nessa noite, Senhor. Nós estamos necessitados. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Como eu tenho dito para os irmãos quando nós começamos essa série, essas leituras, não que a gente esteja estudando, não é um estudo. Nós apenas estamos seguindo na sequência das Escrituras, que o propósito era o Novo Testamento. E ver a vida de Jesus e assim por diante a partir de Atos do Espírito Santo nos apóstolos. Todo mundo conhece os 4 evangelhos, todo mundo sabe o que Jesus fez, né? O exemplo que ele deu, as ordenanças, os mandamentos, todo mundo sabe. Mas realmente acontecem esses mandamentos nos apóstolos, quando a matéria agora, a palavra física, né, já não está no meio deles. Agora só a palavra espiritual, que é o Espírito Santo. Então tudo se cumpre ali, a partir de Atos dos apóstolos. Ali os apóstolos saem, ali Judas já não está mais, eles escolhem o Matias e Deus escolhe o Saulo de Tarso. E assim vem sendo demonstrado a palavra de Deus para nós. Estamos aprendendo do Espírito Santo. Vejam bem, esses 4 versículos parecem tão simples, passa até despercebido o que está dizendo aqui. Mas veja bem, irmão, vamos lá no primeiro. Paulo, servo de Deus. Então, servo de Deus, a serviço de Deus. O poder, a glória. Não há Deus fora
dessa linha. Você está entendendo? Dessa direção, desse caminho, dessa porta estreita. A porta estreita, naquele momento, lá no início do cristianismo, ou não o cristianismo como se fala ser cristão, uma religião, diferente de islamismo e judaísmo, mas o cristianismo porque crê em Cristo. Então o início, a porta que Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, agora estava neste servo. E desta mesma maneira, Deus continua neste servo. Deus continua neste servo. Amém? Deus continua agindo a partir dali. Então, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esse é o quintuplo de Efésios. O aperfeiçoamento dos santos. Amém? Então, os santos são aperfeiçoados, os eleitos, exatamente através dessa linha, Jesus. Amém? Os santos são aperfeiçoados porque a palavra vem exatamente por ali. Ou seja, qualquer forma de palavra que vier fora desta linha não tem Deus. Por isso que Paulo está dizendo, Paulo, servo de Deus. Não há salvação, não tem Deus fora dessa linha aqui, dessa direção, irmão. Você está entendendo como é séria a coisa? Não tem Deus. Por isso Paulo disse, quem é espiritual entenda que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Do Senhor. Por isso ele diz, Paulo, servo de Deus. Então, não há salvação fora dessa palavra. Você está entendendo? É esse homenzinho aqui, que nem os apóstolos receberam ele, porque ele era um Saulo perseguidor. Quando todos os apóstolos estavam vivos, Paulo estava perseguindo a igreja. Paulo estava perseguindo aqueles que criam em Jesus, que não aceitavam, porque Paulo não ia contra o seu judaísmo, né? Ou aquele cristianismo como religião, Paulo não ia contra. Paulo ia contra aquela gente que era contra a sua religião, que era a religião do israelita. E Jesus era israelita. E Jesus não veio contra a religião israelita. Jesus não veio desfazer a lei. Não foi o que ele disse? Ele não veio para eliminar a lei. Não, mas um novo mandamento vos dou. Deu 2 mandamentos. Deu sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Então ele manteve, porque daqueles 10 mandamentos, 5 são com relação a Deus e 5 são com relação ao próximo. Então quando ele disse, Deus acima de todas as coisas, primeiros 5. Teu próximo como a ti mesmo, os outros 5. Você entende? Então Jesus não veio abolir nada. E o Saulo estava defendendo isso quando pegava aquela gente e perseguia. Inclusive Estevão foi morto, outros foram arrastados, foram presos, levavam preso. O Saulo levava eles presos. E ele tinha as cartas dos sacerdotes, que eram os homens de Deus da época. Então, fica difícil, né? Compreender isso. Fica difícil você depois receber aquele Saulo dizendo que agora ele cria naquele evangelho. Mas era por ali que Deus achou de nos salvar. É mais ou menos assim, irmão. Você pega o povo de Israel, está andando no deserto, e aí vem uma serpente venenosa e pica eles. E eles começam a morrer. Mas Deus não dá uma luta sem te dar uma saída. Ele não permite uma luta para você sem que haja uma saída logo depois. Espere. Ele sempre fará isso. Então o povo estava morrendo porque vinha uma serpente e os picava no deserto. E então Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze. Lembra? Numa cruz. Aquele era um tipo do Salvador, do grande curador lá naquela cruz. Então, quem olhasse para aquela serpente de bronze ficaria curado. Um detalhe, como é que eu vou olhar para essa serpente de bronze?
Se nós, quando Moisés saiu não sei para onde, ficou uns dias longe de nós, e nós fizemos um bezerro de ouro, e nós fazíamos festa em torno daquele bezerro, porque eles sabiam que um bezerro tratava de Deus, né? Ovelha. Deus trata do seu povo como ovelha. Então fizeram aquele bezerro de ouro. O que acontecia? Deus abominou aquilo. Muitos morreram. E agora veio Moisés e levanta uma serpente de bronze. Serpente é uma coisa abominável. Serpente é uma coisa... Estava matando eles. Como é que ele levanta uma serpente agora? Você está entendendo, irmão? Como é que ele levanta agora o Saulo de Tarso? Se era o que estava matando eles. Viu como é perfeita a Escritura? Mas Deus não trabalha do modo que eu ou você compreenda. Ou queiramos. Ele trabalha do modo que Ele quer. Quer você entenda, quer você creia ou não, aceite ou não, Ele vai trabalhar do modo dele sempre. Então, aí é que nós devemos ter cuidado. Porque quando você pensa que Deus não está naquele negócio, é exatamente ali onde Deus está. Porque Deus não precisa se mostrar grande. Ele é. Deus não precisa convencer você a nada. Por quê? Porque tudo que Ele escreveu em sua palavra está se cumprindo e tem se cumprido. Simples assim. Amém? Então, Paulo, servo de Deus. Ponto, irmão. Fora dessa escritura, eu quero deixar isso bem fixo para você. Fora dessa escritura não tem Deus. Mas, como é difícil, irmão, nós entender isso. Eu falei com a irmã, ela estava falando, né? A gente conversando com as pessoas. E eu pensando, o que eu vou dizer? Porque acontecem coisas terríveis nas famílias. E o que eu vou dizer? Ah, mas eu servi a Deus, eu criei em Deus e eu ouço Deus. E Deus me mostrou, um tempo depois, me mostrou que, o que acontece? Irmão, Paulo, servo de Deus, separado por Deus, ele era Saulo e foi transformado em Paulo. Perseguiu o povo de Deus por um tempo, depois ele virou um sofredor, junto com o povo de Deus. Você está entendendo? Então esse Paulo, que antes perseguia, agora sofre. Veja bem, então Deus separou ele e ele, como ele disse, se despiu de tudo que ele era, de todo conhecimento, todo entendimento. E Paulo estava sendo preparado para ser um imperador até. Ele poderia ser um imperador em Roma, ele poderia ser um legislador em Roma. Ele estudava, ele era um estudioso, que ele estudava com uma pessoa mais inteligente da época, o maior professor, vamos dizer assim. Então Paulo poderia ser um senador da República, ou de Roma, do Império Romano. Tanto que quando ele foi falar no Sinédrio, no Senado, ficaram maravilhados da forma que ele falava. Mas ele falava como enviado de Deus. Amém. Então, como enviado de Deus, agora ele chega e não tem como recebê-lo, porque ele fala aquilo que antes ele perseguia. Mas só que a vida dele está mostrando que aquilo entrou nele e não superficialmente. Então, o que acontece, irmão? Nos dias de hoje, você ouve uma grande pregação. Uma grande pregação. Que coisa maravilhosa, que culto. Meu Deus, que bênção, que palavra, que explicação perfeita. Que coisa boa. Pois é, irmão. Tome cuidado. Porque se aquele vaso ali, se aquele vaso não tem o assim diz o Senhor, que é a palavra pura e simples na vida dele, ele não está passando o Espírito que transformou ele. Ele está falando, como diz a palavra, falam de um poder, negam a eficácia. Ou seja, ele está falando da boca para fora, aquilo que ele aprendeu, que ele gravou na mente, que ele está lendo ali, o entendimento dele. Você está entendendo? Mas o que ele está passando ali daquele púlpito é maldição.
o espírito que domina ele, a família dele, por gerações, que está sobre ele agora, está sendo passado para você. Você está entendendo, irmão? Por que Paulo, servo de Deus, que estava falando aqui, tem que ser, por isso ele disse para Timóteo, aqui atrás nós já lemos, tu sabe de quem tu tem ouvido, tu sabe de quem tu tem recebido a palavra. Você está entendendo? Cuidado, irmão. Você está recebendo espírito. Ah, mas por que isso me aconteceu, meu irmão? Você está recebendo espíritos. Você está recebendo espíritos e você acha que grande pregação, que coisa maravilhosa. Oh, não! O que diz a Bíblia? Lembrai-vos de vossos pastores, em outras traduções, lembrai-vos de vossos guias, vossos mestres. Oh, que bom! Uma boa consideração. Mas por que você tem que lembrar dele? Que vos falaram a palavra. A palavra. Amém. Qualquer um que estude essa Bíblia fala a palavra. Qualquer um que decore fala a palavra, que nem eu falando com meu cunhado outro dia, e ele disse para mim, um cidadão foi pregar para ele, ele chegou e olhou para o cara e disse, vem cá, seja sincero, você é um papagaio ou você tem a vida? Tem experiência com Deus? Opa, o que você quer dizer? Não, eu quero saber se você só está repetindo o que você ouve ou você tem experiência com o teu Deus. Se você não tem experiência com Deus, não vem falar comigo. Aí teve um que disse, simplesmente se mandou, não veio mais na casa dele, mas teve um que se humilhou e disse, ô irmão, eu não sei nada, eu sou um pobre coitado e preciso da misericórdia de Deus, irmão. Se humilhou. Você está entendendo? Ah, mas isso é coisa dele, do meu cunhado? Não, irmão. Você tem que saber de onde você ouve a palavra. Converse com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Agora, sobre a palavra de Deus, aquele espírito está entrando em você. O espírito que está naquela pessoa está entrando em você. Por quê? Lembrai-vos de vossos pastores que vos falaram a... Mas tem uma terceira parte. Deus é completo em 3. A obra de Deus é completa em 3. Deus encerra a sua obra em 3. Ele é perfeito em 5. Mas ele é completo em 3. Termina a obra em 3. Sempre. Qual é a terceira parte? Lembrar dos vossos pastores, ou líderes, ou guia, que vos falaram a palavra de Deus. E a outra parte? A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Você está entendendo? Por que hoje o espírito que as pessoas estão o irmão que veio lá da Bahia, veio lá do Amazonas, e lá no Amazonas, o irmão que veio lá do Sul, o irmão que veio da Argentina, o irmão que veio da Bolívia. E? Você está entendendo? Deus não tem servos lá na Bahia. Deus não tem gente para salvar lá na Bolívia, lá na Argentina? Deus não tem gente para salvar? Por que eu tenho que sair daqui e ir lá para a Bahia pregar? Não tem pregador lá? Não tem pastor lá? Hã? É mais fácil sair daqui para lugar longe. Ninguém conhece a minha vida. Você está entendendo? Mas eu estou passando o que para as pessoas? O espírito que eu vivo. O que eu sou, a palavra que eu recebi. A palavra que eu vivo, você está entendendo? Então, mas a Bíblia diz, atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, você tem que conhecer de quem você recebe a palavra. Por isso Paulo disse, você sabe de onde você tem recebido a palavra. Você entende, irmão? Por que esses espíritos entram nas pessoas? Por isso que Paulo está dizendo aqui, Paulo, servo de Deus, e servia a Deus com a sua própria vida. Não era apenas um pregador. Não, senhor. Não importava se ele estava em navio, em naufrágio, se estava no meio do mar, numa ilha. Não importava se a víbora mordeu a mão dele. Não importava se ele estava sendo açoitado. Não importava se ele estava em cadeias. Não importava. Não importava. Você entende? Não importava se ele estivesse pregando diante do sinédrio ou pregando para os presos na prisão. Não importava. O que importava era Deus nele. Ele sabia quem o tinha enviado. Você entende? Não foi a igreja. Não foi o grande pastor, o grande líder, o pastor presidente, o bispo, sei lá o que for. Não. Ninguém. Ele era servo de Deus. Por isso ele diz, quem és?
Senhor? E o Senhor lhe respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia! Então, Paulo, servo de Deus e apóstolo, enviado, todo que recebe o meu enviado, a mim me recebe. Você está entendendo, irmão, como a palavra é perfeita? Então ele era enviado de Jesus Cristo, ou apóstolo de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo, irmão? Servo de Deus. Paulo viveu com Jesus? Paulo esteve com Jesus, irmão? Não, nem perto ele chegava. Ele era um seguidor. Ele era um seguidor do judaísmo. Então, nem perto daquele assistente de carpinteiro, auxiliar de carpinteiro. Aquele moço que largou família, largou tudo e foi andar, fez os outros virar vagabundo ainda e foi lá pegar o outro. Pegou o outro lá, o eremita, filho de um pequeno sacerdote, Zacarias. Foi lá escutar o eremita que estava fazendo loucura, demência de banhar as pessoas na água. Isso nunca foi feito em Israel. E aí o filho da Maria, que se tem dúvidas era filho de José ou não, porque o José, ela estava grávida antes do José estar com ela, eles sabiam da história. Só não apedrejaram ela porque José ficou com ela, assumiu. Você está entendendo, irmão? Como foi difícil para eles receber essa palavra? Pois é, e esse Paulo nem perto daquilo chegava. Você está entendendo o que Deus faz? Então Paulo não teve contato com Jesus, mas ele teve contato com Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo, irmão? Isso é necessário a revelação. Paulo recebeu do Senhor, ele disse. Entende? Então Jesus Cristo, Jesus, palavra. Paulo não teve a palavra feito carne andando do lado dele. Paulo, bota a mão aqui. Paulo, pega, que nem disse para Pedro. Pedro, tá com medo que eles vão te prender, Pedro? Vão te jogar porque não tem dinheiro para pagar o imposto? Vai lá, pega um peixe e tira a moeda. Paga por mim e por ti também. Paulo não teve isso. Depois eles estavam lá com fome e viram lá na praia Jesus com peixe e pão para eles comerem. Você está vendo, irmão? Você está entendendo? Paulo não teve essas coisas. Lá na multiplicação dos pães, aquele menininho com um balaizinho só, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, Paulo não estava lá. Paulo não viu nada disso. Então Paulo não tinha Jesus com ele, mas ele era um enviado de Jesus Cristo. Então Paulo não teve a palavra física andando do lado dele, mas ele teve a unção verdadeira, a coluna de fogo que guiou Israel lá para os tirar do Egito e os guiou no deserto. Agora encontrou Paulo no caminho de Damasco e dali em diante o guiou. Por isso ele disse: enviado ou apóstolo de Jesus Cristo. Enviado. Jesus chamou Paulo para ser apóstolo? Quando? Quando que Jesus chamou Paulo para ser apóstolo? Jesus chamou Paulo quando era Saulo. Jesus nunca chamou Paulo, Jesus chamou o Saulo e o transformou. Você está entendendo, irmão? Então você tem que ouvir a palavra transformada. Você tem que ouvir pelo caminho correto. Meu Deus, como é difícil de compreender isso. E tem pessoas também que me disseram: eu fui lá na igreja lá e, irmão, não te preocupe, que benção, está uma benção. Jesus, e eu falo que não tem saída para eles. Será que eu digo para eles que Deus abriu uma porta para eles e que eles podem correr para o lado que for, eles estarão fugindo de Deus? Como é que eu faço para dizer isso? Porque aí vão pensar que eu estou chamando eles para estar comigo. Vão achar que é isso. E agora? O que eu digo? Tem que deixar chegar na situação difícil, como alguns já chegaram, para que possa. Aí eu então digo: meu irmão, aqui essa é a palavra.
Ó, esse é o caminho do Senhor para você, ó. Bem-aventurado os que não viram e creram. Esse é o caminho que Deus preparou para ti. Mas você não queria ouvir, aí teve que pagar o preço, você está entendendo? Bem-aventurados são vocês que ouvem essa palavra. Amém. Glória a Deus, aleluia aqui. Porque, irmão, você tem que estar na sua posição. Amém. Segundo a fé. Então, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Jesus, palavra, sabemos. Cristo, unção verdadeira, Espírito Santo. Cristo faz a palavra ser viva em você. Então, Paulo não andou com Jesus. Não. Paulo tinha Jesus dentro dele. Paulo era Jesus para nós. Você está entendendo, irmão? Como é séria a coisa? Aleluia. Segundo a fé dos eleitos de Deus. Já me disseram para mim, não existe negócio de eleito. Não existe negócio de predestinação. Até uma vez alguém deu risada, eleito? Então tem eleição no céu. Teve uma eleição para alguns ser eleito, outros não. Irmão, Deus, Ele sabe antes o que não aconteceu. Deus sabe antes de acontecer o que ainda não aconteceu. Sabe por quê? Porque Ele está lá, aqui e lá. Ele é ontem, hoje e sempre. Deus eternamente. Você está entendendo? Então, Deus sabia, pela sua onisciência, uma forma de Irmão, Satanás é um presciente, tá? Ele calcula mais ou menos onde vai dar. Deus é onisciente, sabe tudo. Então ele sabia quem queria nele. Esses são os eleitos. Está vendo? O eleito recebe a palavra. Esse é o sinal do eleito. Ele recebe a palavra. Pode vir pregação, pode vir milagre, pode acontecer o que for, como Josafá. Vieram, Acabe trouxe 400 profetas e todos profetizaram uma mesma coisa. E aquilo não satisfez o coração do rei Josafá. Mas ele pediu, mas vem cá, Acabe, não tem mais um? Tem mais um aí, mas ele vive falando contra mim. Manda vir, assim. E lá foi o Micaías e profetizou. O assim diz o Senhor. Você está vendo, irmão? O eleito, ele não fica satisfeito com anedota. O eleito, e por isso Jesus disse assim, as minhas ovelhas, ouvem e conhecem. Outro elas não ouvirão. Você não consegue, até que você chegue nesse ponto da audição da palavra, você não consegue estar satisfeito. Teu coração não é preenchido. Amém? Então, segundo a fé dos eleitos, fé recebe a palavra, pela audição gera fé. Fé dos eleitos de Deus. Então, esses receberiam a palavra. E o conhecimento da verdade. E a Bíblia diz assim, então, abriu-lhes o entendimento. Quem que lhes abriu o entendimento? Deus, Senhor. E eles puderam ver. Jesus disse assim, onde eu vou, vocês não sabem agora, mas vocês o saberão depois. Porque quando aquele Espírito Santo, a unção verdadeira que virá em meu nome, quando ela vier, ela vai revelar tudo para vocês. Está vendo? Aleluia, glória a Deus. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, o amor de Deus. Que piedade? Deus amou o mundo de tal maneira que deu sua palavra, sua única criação, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quem? Na palavra. Todo aquele que crê nesse Filho, nessa criação, que é a palavra, única criação de Deus, que criou todas as coisas, a palavra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então aí é que é a segunda piedade, em esperança da vida eterna. Essa palavra, irmão, veja bem, é diferente do conhecimento bíblico. Essa palavra, ela vai levar você a ter um desejo pelo céu,
um desejo pelo eterno, pelas coisas celestiais, pelo conforto da tua alma e não da tua matéria. Pela satisfação do teu espírito, da tua alma e não da matéria. A matéria você satisfaz com o alimento. Uma cama bem cheirosa, bem confortável, uma casa bem confortável, um carro bem bom para passear, isso satisfaz a tua matéria. Um bom alimento satisfaz o teu corpo, mas a palavra leva você à condição de filho do Altíssimo, leva você a pensar no céu, na eternidade. Eternidade é a tua alma, o teu espírito. Eternidade é o teu ser eterno e não a matéria. Aí a matéria não importa mais. Mas, irmão, então você quer que eu deixe de pensar na minha vida material? Não, não é isso, irmão. Eu quero que você se entregue para Ele e deixa Ele conduzir você. Ele disse, entrega o teu caminho, tuas decisões, entrega tudo ao Senhor. Confia nele e o mais tudo Ele fará. Não é o que diz a palavra? Você está entendendo? E aquele que perder a sua vida, parece que você está perdendo a vida, não é? Parece que você está perdendo o tempo do mundo. Você está num culto, você está adorando a Deus, parece que você está perdendo tempo. Poderia estar olhando um bom filme, uma boa novela, poderia estar no shopping passeando com a esposa, né, com o esposo, com os filhos, você poderia estar no aniversário, qualquer lugar você poderia estar, mas você decidiu estar na presença dele. Então, a impressão é que você está perdendo a sua vida. Sabe o que ele diz com relação a isso? Aquele que perder a sua vida, acha lá. Aí é que você acha a vida, porque ele quer encher você de tudo. Ó. Sabe o que Deus quer que você faça, irmão? Que você, hoje me perguntaram qual é o objetivo da minha vida. Eu falando com a minha filha e o meu genro, qual é o objetivo? O que Deus quer que eu faça? Irmão, Deus quer que você viva. Deus quer que você acorde de manhã, abra os olhos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Está escrito, em tudo dai graça. Deu errado? Obrigado, Senhor. Deu certo? Obrigado, Senhor. Irmão, não sejamos hipócritas. Somos pessoas normais. Quando não dá certo, é complicado. Mas agradeça. Obrigado, Senhor. Tenho vida. Ainda estou aqui, como diz o hino Voz da Verdade. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Para que você está aqui? Para adorar a Deus, irmão. Para ouvir sua palavra e vencer esse mundo. Aí, não importa se você tem 1 milhão na conta ou 10 centavos. Não faz diferença. Não faz nenhuma diferença se o teu carrinho é um carrinho velho ou um super carro. Se você se você tem uma mansão ou uma casinha que mal dá para você entrar dentro. Não importa se você vai lá no meio do supermercado e faz um monstro arranjo ou compra só o necessário. Não importa. O que importa é que você está vivo. Para adorá-lo. Tudo que Deus quer é que você o adore e reconheça que Ele é teu Salvador. Em tudo dai graça. Irmão, quanto mais você agradecer, mais situação de agradecimento Deus vai dar para você. Isso agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe. Então você ouve a palavra, gera fé. Que fé? Dá confiança nele, confia nele e o mais tudo ele fará. Você está entendendo? Se você confiar, tudo ele fará. Se você agradecer, é porque você sabe que ele é que é responsável por ti. E ele não vai te decepcionar. Porque Deus é fiel a uma coisa, irmão. A sua palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. A qual Deus, que não pode mentir. Irmão, Deus não volta atrás na sua palavra. Prometeu antes dos tempos dos séculos. Quando que você é eleito? Desde antes da fundação do mundo, irmão. Quando ele morreu por ti, naquele sacrifício eterno, lá na cruz do Calvário, lá na eternidade. E não lá em Jerusalém, lá em Israel. Mas, Paulo,
Tu está nos falando, eles falaram para Paulo, tu está querendo nos persuadir, tu está falando como se isso tivesse acontecido há muito tempo, Paulo. Nós estava lá, nós vimos, Paulo, isso aconteceu há pouco tempo. Ele disse, na verdade, o sacrifício foi feito desde antes da fundação do mundo. Lá o teu nome foi escrito naquele livro da vida do Cordeiro com o seu próprio sangue. Aleluia! E ninguém pode apagar, só você mesmo. Só você mesmo. E como é que você apaga o seu nome de lá? Pecado? Errando? Como é que você apaga o seu nome de lá? Isso é um recado para as irmãs. Isso é um recado que as pessoas que querem sair por aí pregando. Uma vez uma pessoa se batizou, muito tempo atrás, se batizou e aí chegou para um irmão e disse, quando é que eu posso pregar, uma senhora? Quando é que eu posso começar a pregar? Irmão, isso é muito perigoso. Ó, Saulo, servo de Deus e enviado de Jesus Cristo. Você está entendendo? Não é para qualquer um pregar. Se você não for chamado a pregar, fique quieto. Fique quieto. Fique quieto. É difícil, né, irmão? Fique quieto. Eu sei que é difícil. Às vezes eu quero falar, às vezes eu tenho a resposta e Deus diz assim, ó, te cala. Não diz nada. E aí? Você está entendendo? Cuidado. Amém? Por quê? Porque se alterar um tio ou um J, tanto acrescentando como reduzindo, um tio ou um J apaga a sua parte lá naquela cidade santa. Você já estava com tudo garantido e começou a pregar o que você ouviu, você virou um papagaio repetindo o que os outros falaram. E você está apagando o seu nome, é isso que o diabo está fazendo. As pessoas entram nas organizações, logo já tem que virar isso, tem que virar aquilo, já botam num cargo aqui e um cargo ali. Você está entendendo, irmão? A seriedade disso? Ou então pega os jovens e bota estudar a Bíblia. Vamos estudar agora nós vamos estudar, vamos para o seminário, vamos estudar, vamos aprender a pregar. Mas Jesus disse assim, ó, não se preocupe com isso, porque eu darei o que falar para vocês. Você está entendendo? Mas para quem que ele dá isso? Para os seus enviados, irmão? Mas as mulheres gostam de falar mais. A mulher fala mais que o homem. Sim, irmão. Com certeza a mulher fala mais que o homem. Mas o homem diz uma palavra, a mulher diz 50 ali naquele instante. É normal. Você quer ver? Numa discussão, o homem sempre vai perder para a mulher. A mulher sempre fala mais. Isso é normal. E aí o diabo está pegando as mulheres e botando elas a pregar no púlpito. Quando que Paulo disse, a mulher permanece calada. Mas tudo bem, a mulher tem que ficar calada, mas ela sabe falar muito mais que o homem, ela fala muito mais que o homem. E por que e se Deus deu esse dom dela falar bastante, por que ela não pode pregar? Sabe por que Deus deu esse dom para ela falar bastante? Sabe por quê? Porque ela governa o seu lar. Ela tem que instruir os seus filhos, as mais velhas, as mais novas, tem que aprender com as mais velhas. Você está entendendo? Elas têm que dar instrução. Hoje uma coisa que as mães não fazem é falar para o filho, isso não pode, isso está errado, minha filha vai por aqui, meu filho vai por aqui, não faça isso. Insista, uma vez, duas vezes, e não adianta, continue, e não adianta, continue, você ama, não é? Você ama a sua família, você ama o seu filho, você ama a sua filha, continue. É para isso que Deus deu esse dom para a mulher, falar bastante. Você entende? Mas não se meta a pregar essa palavra. Não foi para isso que Deus chamou. Amém? Glória a Deus. Então, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo. Que tempo? No tempo dele. Quando ele quis. No tempo da sua palavra. Você não tem o controle sobre isso. Não. Nós não temos o controle. Quem sou eu? Um enviado? Sim. E se eu não viesse? Ele teria outro? Simples assim. Eu não tenho controle de nada. Amém? Manifestou a sua palavra, escute bem, pela pregação que me foi confiada. Você está entendendo? Segundo, olha aqui, irmão, o mandamento de Deus, nosso Salvador.
Mas quem é o nosso Salvador? Não é Jesus nosso Salvador? Você está entendendo? Mas por que Paulo diz, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador? Paulo não andou com Jesus, mas ele tinha Jesus nele. Cristo em nós, esperança da glória. Deus estava nele. Você está entendendo? A salvação agora e hoje e desde então só vem pela pregação da palavra. Mas então não estão pregando a palavra, não. Estão contando história bíblica. E um repete, e repete, e repetem, e repetem, e repetem por décadas, por séculos, e vão repetindo, e repetiram tanto que se tornou uma verdade aos ouvidos. Mas continua sendo uma mentira. Continua o que Paulo disse em Gálatas 1:8. Ainda que um anjo descido do céu, ou nós mesmos, preguem evangelho diferente do que vocês já tenham visto, que seja anátema. Maldição. Maldito. Você está entendendo? Amém? Então, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, foi Jesus, o Salvador, que deu esse mandamento para ele, que o enviou a pregar essa palavra. Então ele manifestou sua palavra através do seu enviado ao povo gentil. Fora desse enviado aqui, Deus nem recebe. Deus não recebe nem o louvor, sabia, irmão? Deus não recebe essas reuniões aí. Deus não recebe. Se não for segundo essa palavra de Paulo aqui, irmão, tá. Então tá, vou te dar um exemplo agora. Paulo chegou em um determinado lugar e eles disseram, e vocês creram? Como é que tá aí? Ah, eu sou de Apolo, eu sou de Atos, eu sou desse, sou daquele. Aí o Paulo diz, não, mas não foi Cristo que morreu por vocês? Você está entendendo, irmão? Não foi Cristo que morreu por vocês? Vocês receberam o Espírito Santo. Paulo viu que eles não tinham o Espírito Santo. Mas nós nem soubemos que haja Espírito Santo. Mas que batismo então vocês foram batizar? Foi em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme a receita de Atos 2:38 que Pedro deu? Não, nós somos batizados conforme o batismo de João. Sim, certamente João batizou para arrependimento, dizendo que crescem naquele que vinha após ele, que batizaria com fogo. O João os batizava com água, agora vinha um que batizava eles com fogo. Ou seja, Pedro deu a receita. Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, você batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você recebe, tem direito ao dom do Espírito Santo. Ou seja, ali começa a palavra a entrar em você. Isso prova se você tem recebido aquele Espírito Santo ou não. Você entende, irmão? Mas as pessoas nem batizadas em nome de Jesus são. As pessoas pertencem à igreja A, B ou C, que nem aquele povo que não recebeu o batismo em nome de Jesus e que tinha um lugar onde se reunia. Eu sou de Atos, eu sou desse, eu sou daquele, você entendeu? É a mesma coisa hoje. Não são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo ou em nome de Jesus e não se reúnem em nome de Jesus. Se reúnem porque são da igreja, são de A, B ou C. O meu pastor é o Paulinho, o Ciclano é o Beltrano. Você está entendendo? O que se define aí então? Não foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, logo não têm direito ao Espírito Santo, então estão sendo enganadas. Você está vendo o que está falando essa palavra? Mandamento! Pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. O Salvador estava nele, Deus. A Tito, ele estava escrevendo agora, a Tito, direcionando o meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Tito creu, então ele é meu filho na fé comum. Mas ele é filho de Deus, porque foi Deus que pagou o preço lá, Jesus, através do seu sangue, seu sacrifício, que pagou o preço lá na cruz. Então, através da fé comum, pela audição da palavra, ele é meu filho na fé, ele ouviu por mim, mas ele é de Jesus Cristo e não meu. Você entende, irmão?
Um irmão uma vez disse: pastor, você está pregando, você está fazendo discípulos, você tem que fazer discípulo para você. Não. Jesus disse: ide fazer discípulo para quem? Para ele? Jesus? Não é? Você está entendendo? Por isso que Paulo deixou bem claro, segundo a fé comum. Mas não, ele não é meu, ele é daquele que pagou o preço por ele lá na cruz do Calvário. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, a glória, o Todo-Poderoso, o tudo em todos, e do Senhor Jesus Cristo. Você entende, irmão, agora? Não, mas tá, então entendi. Então são dois, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. São dois, está aqui, Paulo está dizendo. Misericórdia, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pronto, são dois. São dois. Olha aí, ó, está explicado. São dois, só faltou o Espírito Santo agora para ser trino. Por isso que já tem a doutrina da dualidade, os dualistas, tá? Constantino trouxe a doutrina da trindade. E agora, nesse século XIX e XX, vieram com a doutrina da dualidade. Tem gente com dois deuses. Irmão, se são dois deuses, então vamos ler uma parte do capítulo, do versículo 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. Definimos então Deus, vamos dizer que são dois, né? Deus e Jesus, tá? Então Deus nosso Salvador, correto? Paulo disse isso. Agora no fim, Paulo diz: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quem era Senhor Jesus Cristo? Nosso Salvador. Então quem é o Salvador? É Deus ou é Jesus? Você está entendendo, irmão? É o mesmo. É o mesmo, em três manifestações. Aí existe aquela confusão, lá Jesus na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Olha só, ele falou com Deus, ó, e ele está falando de Espírito, então tem o Espírito Santo, está aí a Trindade, ó. Espírito, Deus que ele falava, e Jesus na cruz. Olha aí, está aí a Trindade, está aí, viu como são três? Irmão, essa tese é derrubada quando Jesus disse: o meu Pai que está no céu, meu Pai que está no céu, meu Pai que está no céu. Mas no entanto quem fez sombra sobre Maria foi o Espírito Santo. Você está entendendo a bagunça que a mente humana faz? Porque essa palavra é para eleito, não é para entendido, não é para estudioso. Não, na verdade essa letra comum, essa letra humana mata e não edifica, ela mata você. Mas o Espírito vivifica. Então, Deus nosso Salvador, e lá embaixo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas que confusão é essa? Será que Paulo não entendia? Não, senhor. Isso é para esconder dos sábios entendidos e revelar aos pequenininhos. Porque Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo. Cristo é o Espírito Santo que nos foi enviado em nome de Jesus. Jesus é a palavra de Deus que veio em nome do Pai. Então qual é o nome do Pai? Jesus. Quem é que deu esse nome? Foi Maria e José? Não, foi o anjo Gabriel. E vocês colocarão nele o nome de Jesus. Você está entendendo, irmão? E aí Jesus disse: eu não vim em meu nome, vai vir outros em seu próprio nome, vocês vão receber, mas eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Qual era o nome? Jesus. Quem era ele? Paulo pergunta: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus. Então, Paulo falava com o Senhor, então Senhor, Jesus e Cristo, o Espírito Santo, que viria nos ensinar a unção verdadeira, viria em nome de quem? Ele disse: em meu nome. Você está entendendo, irmão? Não estou pregando aqui a unicidade, eu estou pregando aqui a palavra de Deus. Não estou pregando aqui o só Jesus, só Jesus, só Jesus. Eu estou pregando a palavra de Deus,
aos eleitos para a salvação. Tem muita gente que vai pegar essa palavra e só vai confundir as coisas. Vai confundir, vai ficar mais confuso ainda, mais enrolado. E aí vai sair, vai perguntar para esses homens cheios de conhecimento, que são verdadeiros sepulcros caiados, não tem nada de Deus, só tem conhecimento. E são arrogantes a ponto de não se humilhar para a palavra. Você está entendendo, irmão? Não estou atacando ninguém, eu estou falando da verdadeira palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem a sua própria interpretação. E essa interpretação é dada pelo Espírito Santo de Deus, que está nessa palavra, que inspirou esses autores a escreverem essas linhas. Está vendo? Então, quando você recebe essa palavra, você está recebendo o Espírito Santo. Mas isso, irmão, é só aos eleitos de Deus. Eu tenho escrito algumas coisas no Facebook e eles estão já recolocando o que eu escrevi há 4, 5 anos e eu estou compartilhando, mandando de novo, e eu coloco ali: destinado exclusivamente ao eleito de Deus. Você entende, irmão? É só para esses essa palavra revelada. Amém. Que Deus nos ajude. Irmão Robson, passa aqui fazer o encerramento em nome do Senhor Jesus.